sim, chegamos em definitivo. Palmas para Matinhos, que está completando 56 anos nesse mês de junho. Palmas também para Morretes, que volta aí a realizar a festa-feira. Palmas para Pontal do Paraná, porque está acontecendo o Arraiá Caiçara também desde ontem à noite, viu? Tem muita festa acontecendo por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre todas elas, viu? Gente, olha só, na última terça-feira, a edificação atual do Santuário de Nossa Senhora do Rossio completou 103 anos. A estrutura passou por diversas reformas, né? Até chegar a essa atual conjuntura que a gente conhece, a atual praça, que inclusive está passando por uma nova reforma, a atual igreja, né? E aí a gente celebrou também essa data junto com o Santuário de Nossa Senhora do Rossio e preparamos aí uma reportagem especial sobre esse verdadeiro polo do turismo religioso aqui de Paranaguá e que representa tanto para o nosso estado, né? Dá uma olhada comigo. Que o Santuário de Nossa Senhora do Rossio tem muita história, você já sabe, mas já parou para pensar na evolução de sua grandiosa estrutura? A história conta que essa devoção iniciou por volta do século XVII, mas naquela época não existia igrejinha ou então santuário. Dá para imaginar que essa fé foi cultivada através de uma imagem que foi colocada em uma simples residência. Existem duas lendas que remontam à origem da devoção em louvor a Nossa Senhora do Rossio. A primeira delas, do século XVI, é a lenda das Rosas Loucas. O que eram rosas loucas? Rosas loucas eram aquelas rosas muito frondosas, bonitas, mas que se despetalavam facilmente com o vento, mas eram muito bonitas. E lá naquela região do Rossio, reza esta primeira lenda, de que uma certa noite, na comunidade ali presente, emergiu das águas da baía um feixe de luz e foi exatamente em cima de um monte dessas rosas loucas. Portanto, pela manhã, quando eles vieram verificar, os moradores ali, as rosas ainda orvalhadas pelo sereno, encontraram e localizaram a imagem de Nossa Senhora do Rossio. A segunda história é a mais presente no imaginário da população e tem ligação com o famoso Pai-Berê. Já ouviu falar nele? Portanto, Pai-Berê vivendo um período de estiagem na pesca, um período infrutífero na sua pesca, rezando e louvando as preces para que conseguisse pesca pelo menos para suprir a subsistência, a comida dos seus filhos e da própria comunidade, passou dias. Em determinado momento, pedindo muito a intercessão divina, Pai-Berê lançou mais uma vez as redes, tinha uma rede muito pesada. E foi quando ele percebeu que não era um monte de peixes, uma grande quantidade, sim uma imagem de uma santa. E Pai-Berê não ficou resignado, pegou essa imagem, levou para sua pequena casa, sua pequena morada, muito simples de pescador, e fez dela um local de devoção, um local de adoração que muito próximo já foi adotado pela comunidade. E pouco tempo depois disso, reza a lenda também, já do século XVII, portanto mais próximo da ocorrência da peste, de que depois disso a fartura veio na pesca. As histórias contam que a comunidade de Pai-Berê ficava onde hoje é localizado o santuário. Dessa capela foi o centro da expansão e devoção a Nossa Senhora do Rosário do Rossio. Por isso explica também a lenda do retorno da santa, que foi transladada para a antiga igreja matriz e voltou misteriosamente lá para o Rossio, de onde era seu lugar. Mas sucessivas reformas, sucessivas ampliações e intervenções ocorreram desde o século XVII em diante. O tempo passou e muita coisa mudou. Chegamos em 1920, ano em que o santuário foi construído. Esta mudança também revela o desenvolvimento da cidade, inclusive do bairro Rossio. E um fato muito interessante que as pesquisas aqui no Instituto Histórico apontaram, inclusive no livro Histórias, Crônicas e Lendas, do Vicente Nascimento Júnior, que foi secretário da Câmara Municipal, foi prefeito interventor, foi presidente do Instituto, ele traz que esse é o único projeto arquitetônico que se tem registro
do Alfredo Andersen, pai da arquitetura paranaense. Portanto, Andersen nasceu em 1860, em 1920, mais ou menos, ele tinha aproximadamente 60 anos. Então, o pai da pintura paranaense, reconhecido em todo o país pelo seu talento em retratar imagens e retratar personalidades, reveste ainda mais de valor, não só de fé, mas de valor histórico e artístico, a nossa Igreja do Rossio, onde hoje ela se encontra. As fotos mostram que as águas da Bahia paravam bem em frente ao santuário. Isso explica, por exemplo, o motivo de muitas pessoas de fora já antigamente chegarem nestas terras. Há muitas décadas, o Rossio, pela proximidade com a Bahia, ali mesmo, até hoje temos um trapiche que remonta ali à proximidade com a Bahia, o Rossio sempre se tornou um local conhecido internacionalmente. Temos o fluxo de marinheiros do porto, e não é raro termos registros de várias nacionalidades, de pessoas que se encantam com a devoção e com a fé. Nós temos o livro da Bahia de Paranaguá, do Júlio Platzmann, no Vitamina, que traz relatos de 1940, de 1950, 1960, de alemães, de pessoas de várias nacionalidades que vieram, foram celebrar até o Rossio, foram realizar a sua fé e se encantaram também com as festividades. Veja um testemunho de outras nacionalidades dizendo que o nosso povo é muito educado, que o nosso povo de Paranaguá naquele tempo era muito ordeiro, respeitador. As mudanças não são só na estrutura da igreja, mas nos costumes da comunidade que acompanhou de perto toda a evolução. Nós temos relatos e apontamentos históricos, as pessoas se preparavam 2, 3 meses antes. As alfaiaterias, as costureiras da cidade, todo mundo queria fazer a sua melhor roupa, o seu melhor traje para visitar o Rossio. E vale lembrar que até pouco tempo atrás, ou até o início do século passado, na linha da história, o Rossio era um local muito distante. O Rossio era muito longe do centro da cidade. Ou as pessoas iam de bonde a cavalo, depois bonde a vapor. Então nós temos um local muito distante, mas que era muito celebrado. E os seus atos preparatórios antecediam 2 ou 3 meses. Eu diria que a estrutura pode ser um pouco maior, um pouco diferente, talvez mais moderna, mas a essência é a mesma. As pessoas esperam o ano inteiro por essa festa. Praticamente 103 anos da edificação do Santuário do Rossio. A gente está aqui com uma espécie de revista que depois foi transformada em um livro e que a gente consegue ver como as coisas mudaram, como o santuário, como que esse templo evoluiu, né, Estanice? Veja, 103 anos só de um templo. Bento Munhoz da Rocha, quando esteve em Paranaguá em 1968 para tratar do centenário do nascimento de Nestor Vítor dos Santos, disse que poucas cidades do Paraná poderiam celebrar centenários dos filhos seus, porque poucas cidades do Paraná eram centenárias. E veja como nós temos história para contar na tradição e na fé. 100 anos, 103 anos desse templo abençoado e local de devoção. E são inúmeros os registros. Jornais, revistas. E essa aqui era uma espécie de uma revista que era publicada semanalmente? Como que era a história? Era uma revista mensal denominada Santuário, do latim santuário. Veja, do ano de 1930. E era denominada, sabe como, Ana? A Revista Católica Paranaguense. Que assim Olha, que éramos denominados, paranaguenses. não eram os parananguaras aí. Isso, Paranaguenses, Santuário, a Revista Católica Paranaguense de 1930, que trazia aí poesias, histórias do Rossio, as atividades do santuário, né? As atividades, bacana, né? retratos do caminho antigo do Rossio, né? Então, era verdadeiramente uma revista e que para a década de 30 já mostrava o grau de desenvolvimento da nossa comunidade. Já deu para perceber que muitas histórias permeiam toda a evolução do Rossio e de sua última edificação. Um santuário que tempo depois foi reconhecido pelo Vaticano e Nossa Senhora escolhida como a padroeira do Paraná. Depois fizeram a primeira capelinha, a segunda capela, a igreja, a primeira festa, a primeira procissão aconteceu há 210 anos. Esse ano é a festa de número 210. Então a gente vê que 103 anos, na verdade, é pouco diante de uma tradição e de uma história que tem quase 400 anos, né? Então por isso que acho que juntando todas essas datas, tudo isso que a gente consegue recuperar, é o momento de celebrar, né? E agradecer, porque
Deus e Nossa Senhora escolheram esse lugar aqui para guardar uma imagem tão importante. E são por estes motivos que o Rossio se torna importante, não só pela sua fé, mas história e devoção que influenciaram toda uma região e agora ultrapassam fronteiras. E essa igreja é um símbolo, né, para o Paraná todo, para o Brasil, inclusive. Quando alguém lá do Nordeste, do Centro-Oeste, pergunta assim, onde que está a padroeira do estado do Paraná, olha para essa igreja, né? Então ela tem uma importância assim que ultrapassa a religião. Das imagens sacras, né, que são respeitadas pela Igreja Católica no mundo inteiro, a imagem do Rossio é uma delas, né? Então uma relíquia que a gente tem aqui, por isso que nós somos os guardiões, né? O povo de Paranaguá é o povo que guarda essa relíquia, então a gente precisa cuidar. É esta bagagem que torna esta igreja, que há anos começou em uma simples moradia, tão grande e importante ao município. Quantas pessoas e momentos foram vivenciados ali dentro. Uma santa que realizou a cura da peste e até hoje intercede principalmente pelos parnanguaras. Amém, né? Que Nossa Senhora do Rossio continue nos abençoando, a nós parnanguaras, a nós paranaenses sempre, né? Na última terça-feira, portanto, celebramos esses 103 anos da edificação ali do nosso santuário e em novembro, né? No dia 15 de novembro, a gente celebra o dia da nossa santa, então da nossa padroeira, e uma grande festa também já está sendo preparada para a gente poder celebrar.